O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos reunimos para rezar 2 ações importantes: a festa litúrgica de São Tomé Apóstolo, mas também rezamos a primeira sexta-feira do mês, que é importante para o nosso crescimento, para a nossa dinâmica de vida, para a nossa espiritualidade. Rezar um apóstolo é reavivar essa chama do amor de Deus por cada um de nós e também a nossa resposta a esse amor. Olhando para a dimensão de Tomé, nós sabemos que Tomé é um judeu que é proveniente da Galileia. Então, como Pedro, também é pescador, é um homem de seu tempo. Tomé foi chamado por Jesus, não foi chamado por Jesus simplesmente porque era um homem grande. Ele tinha um grande coração, mas não era um homem grande e notável. Ele tinha os seus defeitos, ele tinha também as suas arestas a serem lapidadas, e o Senhor o chama. Eu costumo dizer que Deus chama 12 homens verdadeiramente, extraordinariamente humanos, porque todos têm as suas realidades, e Tomé não é diferente. Tomé é chamado, é convocado para essa missão de também ser apóstolo, discípulo de nosso Senhor. Vai aprendendo com as realidades. Tomé, em grego, é chamado Dídimo, e Dídimo em grego significa gêmeo. A gente pode até deduzir que Tomé, ele tem um irmão gêmeo, porque só podia ter nome de Dídimo quem tinha um irmão igual, então semelhante a. E Tomé mostra essa outra realidade que a gente pode também dizer, semelhante à natureza daquilo que é igual, daquilo que é humano. Então, Tomé mostra aquela dimensão, uma leitura bíblica para dizer assim, Tomé é parecido com o outro. A mesma coisa a gente. Se olharmos as nossas realidades, temos os nossos acertos, mas também temos as nossas realidades que precisam ser transformadas. E Tomé cresce nesta ação. Dentro dos textos bíblicos do Novo Testamento,
né, ali principalmente os evangelhos vão falar 11 vezes o nome de Tomé. Então Tomé é aquele que é um interlocutor e também uma testemunha ocular de muitas ações que Jesus fez. E dentro desse contexto, 3 são palavras que Tomé profere diante da comunidade. Me lembro aqui, né, temos aqui as 3 palavras. A primeira, quando ele coloca e fala para Jesus dessa ação, e Jesus vai dizer: olha, eu vou precisar ir para Jerusalém como um sinal de entrega, e Tomé toma a palavra e diz: então nós vamos com o Senhor para morrer contigo. Tomé mostra sempre aquela realidade de ser próximo de Jesus, de estar com Jesus, ser um com Ele. Depois nós temos a realidade de Tomé dentro das ações próprias da comunidade, como testemunho ocular de tantos sinais que Jesus ali realizava, a cura do paralítico, tantos outros sinais dentro do pórtico. E encontramos também Tomé nessa passagem bíblica que nós ouvimos, que parece que a priori, parece que Jesus olha bravo para Tomé, diz: ó, coloca o seu dedo aqui, né? Veja o buraco da minha mão, o buraco aqui do lado, né? Não seja incrédulo, Tomé, mas tenha fé. Não é, Jesus olha com amor, porque Tomé mostra a realidade visível e ingênua daquele que precisa crescer. E pelo testemunho, os santos pais da igreja, né, principalmente São Gregório Nazianzeno, vai fazer uma leitura desta realidade, dizendo que Tomé, né, mostra aquela realidade, que Tomé, pela incredulidade de Tomé, na incredulidade de Tomé, é vencida toda a incredulidade humana a respeito do Cristo. Porque Tomé revela aquilo que está no coração humano, porque é humano. Aquilo que também estava na comunidade apostólica, porque eles viram o Senhor, mas não acreditavam piamente na existência de Deus ressuscitado, Jesus Cristo. Eles olhavam, se alegravam, mas se espantavam diante da ação. E Tomé é aquele que vai abrir os olhos da comunidade, porque é o apóstolo que se deixa tocar. E é bonita essa expressão, deixar tocar. Quase que para dizer para a gente, né, pedir para Jesus: Jesus, me deixa também eu tocar. Lógico, não é necessário tocar para acreditar, mas se deixar tocar. Senhor, toca onde dói. Não é assim que a gente também canta? Né? Toca onde dói, cura, salva, liberta. Põe as tuas mãos. Não é assim que a gente reza? Senhor, põe as tuas mãos, se deixa tocar. Tomé teve a alegria de poder tocar na porta estreita, o costato de Cristo, e ali poder levar a comunidade a crer numa verdadeira profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Ele não falou meu Senhor e meu Deus porque não acreditava, ele professou essa certeza de Deus nele: meu Senhor e meu Deus. Essa experiência de comunhão. A gente sabe que Tomé também esteve ali no cenáculo, recebeu a missão do Espírito Santo, a unção, o batismo no Espírito, e foi em missão. Tomé era um homem que mostrava verdadeiramente esse carinho e esse desejo ardente de falar de Deus, de ser de Deus. Ele falava essa expressão, ser de Deus. Professar a fé, sem ter medo, sem duvidar. Então, na dúvida de Tomé, é dada uma grande profissão de fé. Tomé deixa a dúvida da humanidade, porque ele também é porta-voz dessa realidade, e proclama um tempo da graça de Deus. Tomé nos ensina que a gente tem que amar sem medidas. Tomé nos ensina que a gente tem que amar com a nossa realidade. Tem que rezar a Deus da maneira que nós somos. Não ficar encontrando baluartes ou palavras lindas e maravilhosas para se relacionar com Deus, no sentido de que o coração está ferido, o coração está chagado. Tomé mostra uma ação muito próxima de Jesus. Somente fala abertamente quem ama, quem é próximo. Não é assim? Quando a gente tem uma intimidade, quando se cria uma intimidade na amizade, ou dentro da família, vocês podem observar, até mesmo dentro das famílias, às vezes não tem aquela intimidade, aquela liberdade, se sentimos fechados. E esse sentir fechado destrói
Tomé mostra que a gente tem que ter um relacionamento muito aberto com o nosso Senhor, muito próximo, ao ponto de ter a liberdade de poder dizer: se eu não tocar, eu não vou acreditar. Olha que interessante. Ele fala com carinho ao Senhor, dizendo à comunidade: ó, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Tomé mostrou a sua realidade diante de Jesus. Qual é a minha realidade diante de Jesus? Qual é a tua realidade? Qual é a tua realidade diante de nosso Senhor? Será que nós rezamos colocando verdadeiramente a nossa realidade diante de Deus? Será que nós temos essa liberdade? Será que criamos essa liberdade? Ou fomos educados a ter medo de se colocar diante de Deus? Costumo dizer carinhosamente que as mães e os pais às vezes educam errado os seus filhos na fé. Quando a criança está fazendo uma baguncinha ali ou acolá, o pai e a mãe falam: está vendo, papai do céu? Olha, ele está olhando para você. Quase que para dizer: olha, ele está te repreendendo. Se você continuar batendo, ele vai te bater. Ele não vai te dar o teu presente final de ano, né? Parece que a gente vai criando as pessoas para o medo. Tomé mostra que não precisa ter medo para tocar em Jesus, para ser um com Jesus. Nós, muitas das vezes, somos educados para o medo no sacramento da reconciliação. Ai, meu Deus, tem que confessar, parece que é o fim do mundo. Parece quando fala assim: olha, você vai ter que confessar, parece que caiu, né? Parece que está torcendo, é como aquele dinossauro que torce para o meteoro, né? Está caindo, né? Parece que vai destruir a nossa vida. Quando a gente chega para confessar, né? A gente fala assim: ai, meu Deus, e agora? Né? E a gente confessa. Mas talvez a gente confessa tudo, ou a gente só confessa o que é conveniente. Aí tem que pensar um pouquinho, porque às vezes a gente confessa com conveniente, ou às vezes nos tornamos, né, como quase com advogado de defesa do pecado. Não, seja você no máximo da sua plenitude, seja você no máximo da tua realidade, é isso. Seja íntimo de nosso Senhor, não tenha medo, e nosso Senhor é aquele que ama. Tomé, toca nas minhas mãos. Tomé, toca do meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé, acredite. Olha lá, voltou a palavrinha de novo. Acredite. E quando a gente acredita, as realidades mudam na nossa vida e a gente se sente livre. É interessante esse fato, quando a gente busca essa ação. E olha, digo para vocês, quando a gente se sente aberto a essa realidade, quando a gente se coloca diante de Deus na mais pura realidade, grandes milagres acontecem, grandes curas acontecem, porque a maior cura é a libertação dessas amarras que nos impede de ser verdadeiramente aquilo que somos diante de Deus. Essa é a parte importante, ser de Deus, ser límpido diante de Deus, como foi São Tomé. E uma das ações importantes, Tomé, ele, depois de Pentecostes, os apóstolos, nós sabemos que eles começaram a levar a palavra de Deus a todos os povos. Tomé recebeu a grande missão, porque ele foi para o Oriente e se colocou nas Índias. Tomé evangelizou o povo na Índia, foi levar a palavra de Deus, foi o primeiro, o apóstolo que foi lá. Dentro daquela realidade, dentro daquela cultura, anunciou. E interessante que recebeu o seu martírio com lanças, com facadas. Esse foi o martírio. Na hora da sua oração, enquanto ele rezava, os sacerdotes hindus daquela época, que não suportavam o testemunho de Tomé e a certeza que Tomé estava falando, e estava vendo que muitas pessoas estavam deixando aquela realidade e abraçando aquela fé, abraçando aquele anúncio, eles mataram Tomé. E Tomé foi sepultado em Malagá, depois foi transportado e está lá o túmulo de São Tomé. E dentro das realidades de São Tomé que nós temos duas relíquias fortes de São Tomé: o seu sangue coagulado e o pedaço da lança que o feriu. São Tomé, uma das expressões que até mesmo a religião, as duas religiões, o cristianismo e o hinduísmo, se combinaram numa dimensão de verdadeiramente sinal daquele que para o hinduísmo é superior e para o cristianismo é Deus. Tomé, ele enfincou uma estaca, um poste
numa realidade da ilha, né, dentro da ação, próxima à Índia, numa das ilhas, e a gente sabe que houve um grande terremoto e um grande tsunami, e esse é o milagre do tsunami que se fala lá, né? As águas entraram e não partiram daquele ponto para dentro, porque ele disse, nenhuma água desse mar vai sufocar o povo dessa terra. Essa foi a ação. Depois São Francisco Xavier, olhando, ali naquele lugar, constrói uma grande catedral, onde é a catedral que repousa os restos mortais de São Tomé. São Tomé, ele é muito rezado, e hoje é festa para o povo do Oriente, festa para o povo da Índia e das ilhas próximas, ali no continente, né, dentro daquela realidade do continente asiático. São Tomé hoje é louvado, né, louvado pela sua missão, louvado pela sua alegria, louvado por ser verdadeiramente de Deus. E ensinar o povo que é rezando, que é buscando, que não é fugindo à sua realidade, mas olhando para a sua realidade, sendo transparente a Deus, que se encontra a grande alegria, o mistério da vida. Que São Tomé interceda por nós. Nós temos no martirilógio jerominiano, é desse período que começa a celebração da festa de São Tomé. E também na igreja siríaca e na igreja Malabar, cristianismo no Malabar, é onde se celebra a festa de São Tomé. Veja como é rica a nossa igreja, como é rica a nossa fé, como é rico o nosso cristianismo. Nós não nascemos do nada, nós nascemos de testemunhos vivos, de pessoas que souberam dar a sua vida, não por sacrifício de morte, mas por sacrifício de vida, sacrificar, tornar santo o seu testemunho. E São Tomé hoje nos ensina que se formos verdadeiros diante de Deus, se nos colocarmos em oração, se nos ofertarmos verdadeiramente neste altar, teremos vida. Hoje nós celebramos o Sagrado Coração. Que feliz coincidência de mistério, que feliz unção de mistério. No dia de São Tomé, olhar para o sagrado lado de nosso Senhor, olhar para o coração traspassado de nosso Deus, e de poder receber, como Tomé recebeu, essas fontes de graça e de misericórdia. A Eucaristia e o batismo, receber desse mistério, e como Tomé, não só tocar, mas se deixar tocar pelo Sagrado Coração de nosso Senhor. Que o Sagrado Coração de nosso Deus nos traga a alegria da vida e a certeza da missão, de continuar por todo o mundo, por toda parte, anunciando o seu santo Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.